Graças a Deus. Que Deus abençoe, ilumine a sua vida e os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, mais um dia firmes no nosso propósito, caminhando em direção à resposta, em direção à manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E nós temos que entender algo, mas muito importante na nossa vida. Todo aquele que não consegue, que não tem sabedoria e não tem a direção do Senhor para administrar a sua própria vida, ele se torna escravo daquele que consegue administrar e gerir a sua vida. Como assim, pastor? Porque você tem que ter um entendimento. Uma pessoa, ela só é pobre. Não estou falando de classes sociais, eu estou falando de vida, de pensamento, entendimento, compreensão da vida. Quanto ela pensa apenas no momento, no instante, no que ela está vivendo hoje, no agora. Porque muitas das vezes você tem que ter um entendimento. A vida, ela é injusta. Uns nascem com pouco, outros nascem com muito. Uns nascem em uma situação privilegiada e outros não. A vida é isso. Só que a nossa forma, a qual nós tratamos a nossa vida, pode mudar a situação, pode mudar a nossa condição, a nossa história. Como assim, pastor? Não estou entendendo aonde o senhor quer chegar. Se você age de uma maneira irresponsável, meu amigo, você pode ter nascido no berço de ouro, você pode ter nascido privilegiado, você pode ter nascido com tudo ao seu dispor. Você vai conseguir destruir tudo. Você não vai avançar, você vai regredir. Mas você pode ter nascido em uma situação desfavorável, numa condição difícil. Mas você conseguindo mudar a forma de pensar e a forma de agir, você conseguindo entender que você não tem que olhar para a sua atual condição, mas olhar para aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você deseja almejar na sua vida, tudo muda, tudo se transforma. Você hoje pode estar na condição desfavorável, você pode estar numa situação difícil, mas pela sua forma de pensar e pela sua forma de agir, tudo muda, tudo se transforma e você avança e você cresce. Você alcança coisas na vida que você nunca imaginou alcançar. Mas por quê? Porque você se projetou, você se organizou. Você não foi imediatista. Você foi uma pessoa que pensou no futuro. Pastor, mas isso não é coisa da palavra de Deus. Claro que é, está escrito lá em Lucas. O próprio Jesus, ele diz: qual homem, antes de começar uma obra, não senta para calcular e fazer contas, antes de começar uma obra, para que não venha não terminá-la e venha a ser envergonhado. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nós devemos ser organizados, que nós devemos nos projetar para o amanhã, nos organizar para não sermos envergonhados, para não envergonharmos o nome de Jesus. Muitas pessoas, ela quer culpar a sociedade, ela quer culpar governos, ela quer procurar um culpado para a sua vida, para que venha justificar a condição que ela se encontra. Enquanto o próprio culpado somos nós mesmos. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você já ouviu falar que estavam em situações vulneráveis, situações muito complicadas, muito difíceis, mas colocaram um objetivo na sua vida, colocaram uma métrica para si e lutaram. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que num estralar de dedo vai acontecer, mas quanto você é constante, quanto você sabe o que você quer, quanto você sabe aonde você quer chegar, Deus, ele é contigo, meu amigo, e te abençoa e te honra. É por isso que Deus nos trouxe hoje uma palavra para a gente parar, analisar e despertar o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Porque não é possível nós sermos homens e mulheres de Deus, mas vivermos escravos de uma situação, escravo de pessoas, escravo de uma sociedade. Não, meu amigo, a nossa vida tem que mudar.
A nossa vida tem que avançar, tem que crescer. Nós não podemos ser escravos de nada e muito menos de ninguém. Se nós devemos, está escrito, se for para mim e para você dever algo a alguém, nós devemos dever o amor, não outras coisas. Porque talvez hoje você está suportando muitas coisas, você está engolindo muitas coisas, porque você está escravo da situação, está escravo de pessoas, mas está na hora disso mudar, está na hora disso se reverter. E para que isso aconteça, não depende de Deus, pois Deus já fez e Deus é contigo. Agora depende da sua atitude, depende da sua postura. Porque olha o que está escrito na palavra do nosso Deus. O rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. É duro ouvir e ler o que você ouviu e o que você leu agora, né? O rico domina sobre o pobre. Aquele que empresta domina sobre aquele que pega o quê? Emprestado. Pare e pensa comigo. Quantas coisas você tem precisado tomar emprestado? A quantos senhores nos últimos tempos você tem servido? A quantos você tem servido porque você se tornou um devedor deles? Porque você pegou emprestado aqui, pegou emprestado ali, pegou emprestado acolá? A quantos? A muitos, né? Não queira procurar culpados, não. Não queira pôr culpa em nada e nem em ninguém, não. A situação é complicada. O mundo é difícil, é cruel. Mas por que chegou a este ponto? Por que você tem se encontrado nessa situação e condição? Será que não é porque você tem gerido a sua vida de forma inconsistente, de forma imatura? Será que não é porque você está querendo viver 1, 2, 3 degraus a mais do que você deveria viver? Será que não é porque você não tem pensado na manhã, você tem tido o pensamento de muitos que pensam errado? A vida é só uma e tem que ser vivida. Não, não. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que nós devemos viver até os 120 anos. Até quanto? 120. Você talvez hoje tem 30, 40. Talvez você tenha 18, é novo. Talvez você tenha 60. Mas pare e analisa. O que você tem para garantir uma velhice decente? O que você tem para garantir uma provisão na sua vida se um imprevisto aconteceu hoje? Poxa, nada, né? Mas por quê? Porque está tudo caro, pastor. Porque aonde eu moro, tudo é caro. Aluguel é caro, comida é caro, combustível é caro, médico é caro, tudo é caro. Tá bom. E se você der 1, 2, 3 passos para trás? E se você procurar organizar a sua vida? Hein? Se você procurar, eu vou além, dar um passo de ousadia na sua vida para essa situação mudar. Será que ela não muda, não? Eu acho que muda. Mas depende de mim? Não. A minha vida depende de mim. A sua vida depende de você. Não, pastor, está na mão de Deus. Meu amigo, isso eu já sei. Isso eu já tenho um entendimento. Deus já fez por mim. Deus, ele veio me dar vida e vida com abundância. Mas se eu estou sendo escravo de quem eu peguei emprestado, que abundância é essa? Que vida próspera é essa? Hein, pensa. Ô, pastor, eu não estou tendo vida abundante, não. Estou sendo escravo, eu estou sendo servo. Eu peguei emprestado em tantos lugares, eu tenho que ouvir tantas coisas, eu passo tanta humilhação, tanta vergonha, porque eu sou servo de um, servo de outro, servo de mais outro. Então está na hora de você tomar a rédea dessa situação. Está na hora de você deixar de ser escravo. Está na hora de você deixar dos outros montar em cima de você. Desculpa usar esse termo. Mas para que isso aconteça, você tem que dar um passo. Um passo de ousadia.
um passo de fé. Primeiramente, Deus vai estar diante de você, óbvio. Mas 2, você vai chamar todos os seus credores. Você vai conversar com eles. Você vai explicar o que tem vivido e passado. E vai dizer, eu vou pagar todo mundo. Nem que seja 50 conto por mês, meu amigo. Nem que seja 100 conto por mês. Nem que seja uma mixaria. O troco do pão, você vai pagar todo mundo. Você vai sair dessa situação, vai sair dessa condição. Só que você também vai ter que mudar a forma de levar a sua vida. Vai andar uns degraus para trás. Mas Deus não vai te desamparar. Vai ser por um tempo, 2 tempos, mas não vai durar 3. E você vai ver Deus te prosperando, você vai ver... E aquilo que nós lemos lá no início da Bíblia, que eu não vou tomar emprestado, mas eu vou emprestar muitos, pois Deus tem me abençoado, vai acontecer na sua vida. Só que, quando nós falamos disso, não estamos falando apenas de dinheiro, pois talvez você tenha sido escravo emocionalmente, talvez você tenha sido escravo dos seus filhos, talvez você tenha sido escravo no seu relacionamento, talvez você tenha sido escravo na sua saúde. Mas hoje Deus trouxe essa palavra para você ser livre, para você não depender mais de ninguém, para você não ser servo mais de ninguém. A gente devemos ser servos apenas de Deus, apenas do autor e consumador da fé. Você tem que sair dessa condição, dessa situação que você tem vivido. Você não pode ser escravo dos seus filhos. Seus filhos não podem montar na sua cacunda e fazer de você cavalo. Eles não podem montar na sua cacunda e fazer o que quiser com vocês. Não, mas pelo contrário, os seus filhos devem honrar o Senhor e a Senhora. Os seus filhos devem abençoar a sua vida, porque os filhos são herança que Deus nos deu. Então você não tem que ser dependente emocional deles. Você não tem que largar a sua vida para viver a vida deles. Não, você tem que cuidar, amar e prover para que eles venham crescer na presença de Deus e ter uma vida decente. Mas escravo deles, jamais. Você não pode ser dependente emocional nesse relacionamento que você está. Você não pode deixar de viver para viver em prol do seu companheiro, da sua companheira, não. Vocês têm que andar junto, um do lado do outro. Não é um na frente e o outro atrás, não. Não é um tratar o outro de forma estúpida, arrogante, ignorante, não. Mas é um tratar o outro com hombridade. Um tratar o outro com amor, com carinho, com afeto verdadeiro, sem dependência emocional, mas caminhando junto, em prol do crescimento do casal, em prol do crescimento da família. Mas para que isso aconteça, você tem que colocar Deus na situação. Você não tem que ficar falando que o fulano é o seu tudo, que o fulano é isso, é aquilo, que você não vive sem ele, não. Você não vive sem Jesus, meu amigo. Você não vive sem a presença de Deus. Porque quando a pessoa descobre e percebe que você é dependente da mesma emocionalmente, acabou. Ela faz o que quer com você. Quantas humilhações, quantas vergonhas você tem passado porque é dependente do outro. Não, meu amigo. Deixa de ser escravo deste. Deixa de ser servo deste. E seja servo e serva de Deus. Está dando para entender? Você está compreendendo o que Deus está querendo nos dizer no dia de hoje? A nossa vida para mudar, pessoal, depende da nossa escolha, da nossa decisão. O que toma emprestado é servo do que empresta. O rico domina sobre o pobre. E isso não é só sobre dinheiro, é sobre a vida no geral. Não sejamos servos de homens, não sejamos servos de situações, mas sejamos servos do Deus Altíssimo. Deu para entender? Graças a Deus. Eu gostaria de unir a minha fé com a sua, de juntos orarmos e buscarmos a força e a direção de Deus. Então vamos orar, pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor
Poderoso é o teu nome. Meu Deus, se for para sermos servos de alguém, que sejamos teus servos. E o Senhor é tão poderoso e maravilhoso que o Senhor nos chama a nós de servos. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor tem um cuidado para conosco, como o Pai tem para com seu filho. O Senhor nos ama incondicionalmente. E o Senhor se entristece quando nós nos tornamos escravos de uma situação, escravos de pessoas, quando nos dobramos diante de situações que não éramos para nos dobrar, mas pelo contrário, se for para se dobrar, para se encurvar diante de alguém, que seja diante do Senhor, para fazer como os serafins, os anciões fazem incessantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória e glória seja dada a Ti, o único e o verdadeiro Deus. Mas é por isso, meu Deus, que junto a estes eu tenho orado a Ti, eu tenho suplicado a Ti, para pedir ao Senhor, nos dê direção, nos dê sabedoria, meu Pai, para sairmos dessa condição que talvez estávamos vivendo. Seja conosco, meu Pai, para nos fortalecer, para nos ajudar a dizer não para a nossa natureza, dizer não para as nossas vontades, dizer não para as nossas emoções e dizer sim para o Teu querer e para a Tua vontade. Nos dá força, meu Deus, a avançar em direção ao Senhor. Nos dá força para desviarmos do caminho que está nos levando para o fundo do buraco, para o fundo do poço. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha tomar a gente em Teus braços e nos guiar ao caminho da prosperidade, da vitória. Que venhamos sair da condição de servos. Nós não queremos estar na condição de Senhor, não, porque Senhor é somente o Senhor, meu Pai, o verdadeiro e o único Deus. Nós queremos estar numa condição favorável, uma condição a qual não devemos nos sujeitar a coisas que nós não gostaríamos, mas estarmos numa condição confortável de podermos decidir o que queremos ou não queremos fazer, obviamente segundo a Tua palavra. Então seja conosco, nos abençoa. E se porventura, meu Pai, os causadores dessa condição de escravo, dessa condição de servos, de quem nós pegamos emprestado, é causada por um mal, por uma influência maligna, que as mãos do Senhor se estendam agora e fogo do céu caia, meu Pai, para consumir o mal, para destruir essa influência maligna, para destruir essa força contrária que tem nos arrastado à servidão, que tem nos arrastado à escravidão, à humilhação, à prostração, e que em nome do Senhor Jesus, todo mal, todos os espíritos das trevas, toda força contrária, toda entidade maligna, em nome do Senhor Jesus, que saia, nunca mais volte. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a nossa vida venha mudar, que venhamos ter força para darmos os passos que tem que ser dado, meu Pai, para que a nossa vida e a nossa história seja mudada. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, e tudo venha acontecer como o Senhor deseja em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. Deus ouviu a nossa oração. E a partir de hoje, toma uma posição na sua vida. Não seja escravo, não seja servo de ninguém. Seja servo de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele não nos chama de servo, mas sim de filho. Amém? Fica com Deus e até mais.